Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora possa passar na nossa frente, abrir as portas, desatar os nós que precisamos, que na nossa vida precisam ser desatados, as coisas que precisam ser resolvidas. Nós estamos com um novo horário, o vídeo está entrando agora às 6 da manhã, então por isso incluímos essa Ave Maria para homenagear Nossa Senhora nessa hora do Ângelo, né? Nessa hora do anúncio da encarnação do Verbo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, você que é novo aqui no nosso canal, você que se inscreveu e passou a acompanhar aqui as nossas meditações. No Evangelho de hoje, que eu deixo aqui na descrição para que você possa ler, caso você já tenha lido, ou caso você não tenha lido, melhor dizendo, Jesus faz um questionamento: por que tendes dúvida no coração? Nós queremos refletir como a dúvida pode afetar e abalar nossa fé. Por que a nossa fé é enfraquecida? Pela dúvida que muitas vezes é colocada sobre nós. Olhemos então para esse encontro de Jesus com os seus discípulos. Podemos dizer que Jesus, ao se encontrar com os discípulos em uma situação de incredulidade, de dúvidas na sua própria fé, Jesus triunfa deste problema ao provar a sua própria ressurreição. Um espírito, um fantasma, não tem carne. Então Jesus se apresenta diante deles para provar a sua vitória sobre a morte. É interessante também aqui a gente notar que ele abre a inteligência dos seus discípulos para o entendimento da Sagrada Escritura. Isso é bem profundo porque o encontro com Jesus, o encontro pessoal com Deus, por isso que a leitura orante, rezar a palavra de Deus, que eu sempre deixo aqui esse convite, vai fazer você ter esse encontro com o nosso Senhor. E esse encontro pessoal vai abrir a sua inteligência para compreender a Escritura. Isso é fundamental para vivermos bem a nossa fé, sem nos deixarmos abater. É preciso que a gente compreenda aquilo que nós estamos lendo. E aí entra poderosamente o auxílio da graça para fortalecer o nosso entendimento, a nossa inteligência. Muitas pessoas têm a sua fé abalada. O maior problema da sociedade mundial hoje é o ateísmo. Sim. Esse é sem dúvida, melhor dizendo, o mal do século. A nossa fé, ela deve ser inabalável, sim. Por que deve ser inabalável a nossa fé? Porque ela está firmada em Jesus Cristo. Ora, Jesus esteve conosco, fato testemunhado por milhares de pessoas. Então Jesus não é uma história inventada. Jesus de fato esteve conosco, morou conosco fisicamente falando, como pessoa, que eu estou dizendo. Jesus de fato morreu. Então, várias provas
levam a isso. Jesus de fato morreu. Jesus de fato ressuscitou. Por que eu estou fazendo essa retrospectiva? Eu sei que você tem fé, mas talvez você que está assistindo esse vídeo esteja com a sua fé abalada pela quantidade de informações contrárias à fé que existem hoje. Então Jesus é real? Sim. Viveu entre nós? Sim. Jesus morreu? Sim, é verdade. Jesus ressuscitou? Sim, é verdade. Ora, e tudo isso tem testemunhas e provas. Ok, então, aqueles que viram Jesus em suas aparições após a ressurreição, como é o caso aqui desse texto de hoje que nós estamos meditando, aqueles foram os que transmitiram essa mensagem. Estamos falando de Maria Madalena, estamos falando dos apóstolos, de todos aqueles que a Sagrada Escritura relata, e também de todos os anônimos, sim. Porque se você for lá nos Atos dos Apóstolos, no dia da Ascensão, quando Jesus volta para o Pai, ele volta para o Pai diante de uma multidão de mais de 500 pessoas. Então esse fato vai sendo transmitido oralmente. Eu vi, quem estava lá pôde dizer, eu vi Jesus ascender ao céu, voltar para o Pai. Então os discípulos podem dizer, ele esteve, ele comeu conosco. Então, aqui está a base da nossa fé. Esses discípulos vão passar para os outros, os seus sucessores, os bispos, e essa sucessão nunca foi quebrada. Então a transmissão da fé nunca foi quebrada. Até os nossos dias chegou, e aí nós ouvimos a partir das testemunhas, que Jesus ressuscitado é verdade, sim. Mas só que, como nós encontramos ali na carta aos Hebreus, Jesus mesmo é o autor e o consumador da nossa fé. O que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa fé, que está baseada nesse fato histórico, verídico, é sustentada pela graça, ou seja, uma força que vem do alto e envolve a nossa fé. Envolve a nossa fé. Então, essa fé católica que professamos, ela está fortalecida pelo poder de Deus. Isso é a força do alto, a graça, que é operante em nós. Como que se dá isso, Frei? Na nossa relação com Deus. Ora, a prova de que nós não estamos falando com o vento é que Deus ouve as nossas orações. Alcançamos as graças que nós precisamos, sim, ok? Porque Ele é presente no meio de nós. Os milagres eucarísticos atestam essa presença de Deus do meio do mundo e sustentando o mundo a partir dali. Então, hoje, a maior falsa religião é o ateísmo. Mas, Frei, o ateísmo não é uma religião. Ora, existe aqui um problema. Uma religião te leva para Deus. Ah, Frei, então o ateísmo não me leva para Deus porque o ateísmo nega a Deus. Mas te leva para o inferno. E no inferno existe lá entre aspas, Deus, Satanás. Porque Jesus disse, quem comigo não junta, espalha. Ou seja, quem não está comigo, está contra mim. Se o ateísmo trabalha contra Jesus, então ele está a favor do diabo. Lógico, e logo
que a religião de Satanás é a grande arquiteta do ateísmo. E o que deseja essa falsa religião? Deseja te destronar. Deseja tirar você do lugar que Deus reservou para você. Essa é a grande intenção de macular nossa fé, de colocar dúvidas na nossa fé, de colocar ênfase, mais ênfase nos erros da instituição católica. Para quê? Para enfraquecer a sua fé. E aí, quando o leão que anda rugindo ao nosso lado chegar perto de você, ele te pega porque você então está fraco. Por isso, não vamos enfraquecer na fé. Nós vamos nos sustentar na graça. Uma mão nas mãos de nosso Senhor, a outra mão nas mãos de Nossa Senhora. E assim, nós vamos caminhando para o alto, caminhando para Deus. Que Ele mesmo nos abençoe e nos fortaleça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.